Pessoal, eu sou o professor Pedro Barroso. Todas as segundas estamos aqui, estaremos aqui nesta janela da cidadania. Esta janela da cidadania respondendo às suas e servindo a vocês. Ok? Ótimo, maravilha. Nessa bancada aí que está fantástica. Eliezer acabou de chegar do antigo Engenho Velho, Ouro Branco e atual Orolândia. Ele fotografou a mesa em que Lampião comeu mel com farinha e bebeu água. Eu tenho esta foto e vou postar aqui. Tranquilo, ele me mandou de lá. Essa mesa do avô de Eliezer. Eliezer acabou de chegar desse lugar maravilhoso. Estou aqui ao lado de Ivan. Ivan é um intelectual, um funcionário público da Embasa, é um pesquisador, e do nosso advogado de plantão, o criminalista, o faz tudo, o clínico geral do direito, que é o doutor Rodrigo Ramos. Ok. Boa noite, doutor Rodrigo Ramos. Boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores aí, boa noite à equipe dos bastidores, boa noite Eliezer, meu amigo aí, boa noite Ivan e boa noite professor, mestre professor Pedro Barroso. Ótimo. Bom dia, bom dia o quê, rapaz? Boa noite. Boa noite. Já tô Não, sempre é dia. Enquanto estamos existindo, todo dia é dia, né? Todo dia é dia. Todo dia é dia. Já vi? Vou absolver este lapso de memória. Todo e dia vou é dia. usar como improviso. Enquanto houver existência, todo dia é dia. É dia. Boa noite a todos. Enfim, inicialmente aqui agradecendo a honra de participar desse programa, ao lado aqui do mestre professor Pedro Barroso, do qual, inclusive, eu irei falar a respeito do xará dele, um nobre santo-antoniense, né? Mundialmente conhecido, mas infelizmente desconhecido na nossa cidade, na própria Santo Antônio de Jesus. Como é o nome dele? Pedro Quilquerre. Pedro Quilquerre. Pedro Quilquerre. Pedro Quilquerre, conhecido internacionalmente, mas não é conhecido em seu solo natal. Realmente, as pessoas conhecem, as pessoas escalam o time do Vitória, do Bahia, né? E da seleção brasileira de 1970, de 1930, mas não conhecem os seus poetas, os seus músicos, os seus escritores, né? Os seus dançarinos, suas dançarinas, seus grandes homens e mulheres. É assim mesmo. Vida que segue. E o seguinte, também, Pedro Quilquerre, na verdade, vai nos levar, inclusive, à reflexão de quantos Pedros Quilquerres existem em nossa cidade, nossa região, enfim, a todos vocês que estão nos ouvindo. Agradecer aqui também à mesa e cumprimentar a pessoa do doutor Rodrigo e meu amigo Eliezer, do Caminho das Águas. Do Caminho das Águas, exatamente. É um lugar abençoado, sabe? Boa noite, meu amigo poeta, bacharel, radialista. O que tem de bom existe neste rapaz? Inclusive, ele tem uma namorada da pele sedosa. Eliezer, o homem da morena da pele sedosa, de Castro Alves, do Interlã de Castro Alves. Você conhece esta moça de pele sedosa? Minha atual esposa não deixa de ser dessa forma, mas enfim. Ele puxou brasa para a sardinha dele. Eliezer, boa noite. Boa noite, nobre professor Pedro Barroso, essa figura ímpar, eclética, né? Dinâmica, com a sua sapiência. Uma boa noite a todos os nossos internautas. Boa noite, nobre advogado militante nesta terra e na região, doutor Rodrigo Mota. Rodrigo Ramos. Mate homem, mas não troque o nome. Mas o doutor Rodrigo Mota também é gente boa. Rodrigo Mota, um abraço. Perdão, doutor Rodrigo Ramos. Nosso nobre Ivan, o homem de Pereto, né? Que hoje vestido de forma tradicional. E abraçando também a equipe que está aí nos bastidores trabalhando para que as imagens cheguem até vocês. Um abraço, internautas, que nós tenhamos uma noite maravilhosa. Sobretudo com o que vai acontecer no Avalie desta noite. Ótimo. Cidadania, direitos e deveres.
Bom, tem uma pergunta muito legal, emblemática aqui. A internauta pergunta: engravidei. Rapaz, que pergunta. Engravidei minha namorada. Ouça aí, Guilherme. Engravidei minha namorada. Os pais dela querem que eu case. Sou obrigado a me casar? Ele engravidou a namorada. Pronto. Aí quer saber se ele é obrigado a se casar. Professor, nobres aqui da mesa, nobres telespectadores, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer, não é? E no seu artigo 1520 do Código Civil, ele diz, né, que não será permitido, né, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o artigo 1517. Você pode amplificar esse entendimento para justamente entender que não deve, né, ninguém ser obrigado a fazer aquilo que não quer. Sim, mas ele engravidou a menina. Sim. Certo, engravidou a menina. Tudo bem, vamos falar, não só sociologicamente, mas à base da lei, porque é o que funciona. Tal. Mesmo ele tendo engravidado a garota, ele não é obrigado. Não, obrigado a casar, não. Se um não quer, dois não brigam. Então, a menina vai engravidar, não vai abortar, porque É crime. e aí ela vai ter um menino, ou a menina. Beleza, e vamos ver o que é que vai dar. Como diz a música que eu acabei de tocar aí, na abertura, vamos ver o que é que vai dar, certo? A gente tem que lembrar também que se ambas as partes quiserem, pode se casar, né? Não tendo idade para o casamento, você pede, né, autorização aos pais, né, que se ambos os pais estiverem de acordo, né, e tiver idade núbil para tal, né, idade núbil entenda a partir de 16 anos. A idade certo? núbil. Idade núbil é a capacidade núbil. É a capacidade de você poder né, pedir à justiça, com autorização dos pais, a emancipação. Você se emancipa para poder casar, né? Claro, com o devido autorização dos pais. Não acontecendo, um dos pais não querendo, o que quer poderá representar em juízo, tentando conseguir esta autorização para que o casamento ocorra. Mas a pergunta diz, certo? Engravidei a menina, sou obrigado a me casar? Não. Se a pergunta diz isso, a resposta é não. Bem objetiva. O mundo é feito, infelizmente, ainda para proteger os machos, os homens. Mas data vênia. O que não cessa a obrigação dele como pai. Claro. Independente de qualquer coisa. O casamento não é tudo. A jovem está grávida, a gente faz votos de que ela possa fazer os exames pré-natal, os exames antes do nascimento, que tenha um bom médico que a acompanhe, ou uma médica, que faça todos os exames, que a criança possa vir saudável e que ele pode, inclusive, acompanhá-la antes mesmo do nascimento. Porque se ela entender de entrar em juízo contra ele, vai entrar com a ação de alimentos gravídicos. Ele já vai responder por isso. Mas seria interessante que ele não esperasse por isso. Que ele já adiantasse, acompanhasse ela e jamais se ausentasse da sua condição de pai. Não é isso, doutor? Com certeza. Beleza. Ivan, Pedro Kilkerri, qual era a linha? Ele era poeta, contista, crônica, romance? Qual era o estilo? Pedro Kilkerri, na verdade, ele é considerado como um dos 3 maiores poetas do simbolismo nacional. Ocorre que ele nasceu em São Antônio de Jesus, morou durante muito tempo onde hoje é a escola que nós conhecemos aqui como a Bambinos, praticamente ali em frente ao estádio municipal. E, enfim, teve uma vida brilhante, fantástica, de muita produção poética. Inclusive a Adriana Calcanhoto tem músicas que é baseado em poemas de Pedro Kilkerri. E, enfim,
Ele é filho de uma escrava alforriada. O pai dele era irlandês. Ele era filho de uma escrava, não sabia. Um escravo alforriado, mestiço. E, enfim, naquele tempo... O pai dele é que nacionalidade? Irlandês. Irlandês. Porque praticamente eram os fundadores da Bahia Gás, né? Uhum. Praticamente nos fundadores da Bahia Gás. Porque os únicos brancos, se é que existem no planeta Terra, puro ainda, é na Irlanda. A Irlanda tem muito branco por ali. Tem muito branco. É. Mas e ele se engraçou com a negra escrava. Ele se encantou com as belezas, enfim, da nossa terra, né? Com a mulata, com a negra, aliás, baiana. Devia ser uma mulher muito bonita, inteligente, né? Certamente, né? Para ter... enfim, para ter... Aí nasceu o Pedro Kilkerry. Nasceu Pedro Kilkerry. Então esse cara tinha condição, porque o irlandês está aqui em Santo Antônio de Jesus. Século XX ou século XIX? Por volta final do século XIX. Pedro Kilkerry nasceu em 1885. Portanto, então foi final do século XIX, praticamente. E, enfim, ele faleceu em 1917, aos 32 anos de idade. Muito novo. Foi, inclusive, o fato pelo qual me fez debruçar sobre a obra dele e, particularmente, sobre a vida desse grande poeta, que, enfim, pouco conhecido, inclusive dos próprios munícipes. Os baianos não conhecem, né? Justamente. Poucos conhecem. E, enfim, me fez debruçar. E na época eu tinha exatamente 32 anos de idade. E depois eu peguei e falei, um drama existencial mesmo, o que leva você a repensar toda uma trajetória de vida. Porque com 32 anos de idade, naquele tempo, em 1900, o cara já era conhecido na França, já tinha todo esse exponente, né, de toda essa potencialidade poética. E eu paro para analisar o quanto a nossa atualidade, né, a nossa contemporaneidade, ela é medíocre, no sentido de não exponencializar mais gênios, tal como nós tínhamos no passado. Ele estudou aqui em Santo Antônio a vida toda? Como é que foi? Pedro Kilkerry. Ele fez a faculdade de Direito em Salvador, advogado, e diga-se de passagem, uma quebra de paradigma, né? Porque afinal de contas o filho de uma escrava, de uma negra, via se formar em Direito naquela época, né? Então tudo isso foge a todo um contexto. Eu não sabia que o Kilkerry era também advogado, eu não sabia. Também advogado. Sim, mas ele morreu em Salvador? Morreu em Salvador de, enfim, tuberculose. Bebeu muita cachaça? Também. Vida boêmia. Boemia. Muita cachaça. Era o típico da época, né? Aí, num procedimento de traqueoscomia, né? Que é claro, tem que abrir a garganta para, enfim, a pessoa poder se alimentar, poder respirar direito também, tudo. No próprio procedimento ele pegou e, infelizmente, não resistiu. E daí perdemos esse gênio, mas... Ele está sepultado aqui em Santo Antônio ou lá em Salvador? Em Salvador. Salvador. Agora, é tipo assim, eu vou revelar algo que é uma particularidade minha. Durante muito tempo eu fiz isso. Aos domingos, como não tinha o que fazer, levantava, saía de casa e eu ia passear no cemitério. O cemitério aqui de São Antônio de Jesus. E dentre essas particularidades, estudando sobre Pedro Kilkerry, eu adentrei no cemitério e lá tem uma espécie de duas pirâmides. Exatamente, no lado esquerdo de quem entra. A do lado esquerdo e do lado direito. Tem duas. Medeia, né? Isso. Que é algo inclusive místico, né? Emblemático até. Quando nós ingressamos logo do lado esquerdo, lá está o jazigo da família Kilkerry. É só observar ali no mármore gravado, está lá escrito sobre a família Kilkerry. João Kilkerry, enfim, diversos irmãos dele. Bom, mas o que eu quero... Mas a gente vai chegar aqui, em Pedro Kilkerry, e sobre essas suas caminhadas no cemitério, você caminha no cemitério, você se sente bem quando anda no cemitério? Sim. Pelo menos ninguém me enche a paciência, não conversa, não dei muito... Olha, tem um amigo meu, um advogado, doutor Adilson. Ele já tem mais de 70 anos, um decano. Ocupou todos os cargos da OAB. Ele faz culpa no cemitério. Ele comprou um cemitério.
a fazer culto. Se ele for ter uma audiência, ou fazer uma palestra e ver o velório, ele para e não faz mais nada. Só sai quando enterrar um defunto. É uma coisa que ele tem, doutor Adilson. Então tem advogado que até mesmo, como está doente, porque o doutor Adilson já chega assim com um terço na mão, dizendo, aqui é bom, tem ali flores para vender, tem funerária. Tem um dono meu que chamou pela mãe, mamãe, e buscar até não chegou, com medo de morrer. Acho que ele é uma ave de mau augúrio, sabe? Adilson, mas ele comprou inclusive na ilha um cemitério. Ele comprou. Então, todo lugar que ele chega, ele vai lá visitar o cemitério. E faz culpa diariamente no cemitério. Inclusive, eu vou aproveitar agora a oportunidade para mandar um abraço. Eu não sei se ele está nos assistindo. Não. O ex-prefeito de São Felipe, Chiquinho Ferreira, que é o tipo do cara que, Ave Maria, ele com aquele espírito, enfim, acolhedor, enfim, de estar presente, inclusive nos momentos mais difíceis das famílias, que é um momento do sepultamento, do velório, enfim. Chiquinho Ferreira. Um abraço, Chiquinho Ferreira. Chiquinho Ferreira. Um abraço, Chiquinho. Prefeito de São Felipe, lá por 2 mandatos. Você foi secretário de administração lá em São Felipe. No primeiro mandato dele, durante 3 anos, inclusive. Então, o Chiquinho Ferreira era do tipo do cara que, de tão acolhedor, se você quisesse saber onde ele estava, procurava saber o seguinte: está tendo algum enterro, morreu alguém? Podia ir lá que ele estava presente. Né? Da oposição, da situação, o adversário, o que quer que seja, estava sempre prestando esse ato de solidariedade e amor cristão. Muito importante. Aliás, no caso, o pessoal gostou bastante daquela sua interpretação sobre a origem da greve. Certo. Aí o pessoal me pediu para que você repetisse e depois, lá para o meio, para o fim, você dissesse uma outra. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Então vou aproximar um pouco mais. Eu só queria abrir um parêntese para dizer que eu tinha um amigo de infância, eu criança, ele já adulto, e ele sempre dizia assim, não sei se era dele essa quadra: eu passei no cemitério, vi a porta escancarada, cruz inteira, cruz quebrada, catacumba velha e nova, tudo servindo de prova que o orgulho não vale nada. Muito bom. Quem é esse? Quem? Não, o apelido dele, eu esqueci até o apelido dele nesse momento, mas tem muito tempo. Parece que era Dude, o apelido dele, alguma coisa assim. Mas eu fico agora falando dessa situação, eu lembrei. E lembrei de outra situação também, que pessoas, por conta da morte ainda ser essa grande interrogação, né, que ainda deixa o ser humano angustiado, o que é que vem após a morte, e tantos, quem tem uma visão espírita pensa de uma forma, quem tem uma visão católica de outra, mas essa pergunta inquieta o ser humano: de onde eu vim, para onde eu vou, por mais que se explique, mas o indivíduo fica sempre com essa interrogação, esse pé atrás. Por isso mesmo, por medo do desconhecido, as pessoas têm medo da morte, têm medo do cemitério. E aí conta-se que um jovem rapaz estava namorando uma bela jovem, e lá ele terminou se perdendo no horário para voltar para casa. E era na zona rural, uma estrada deserta. E ele disse: caramba, eu não posso avisar para o pessoal que estou com medo, porque isso é ruim para os meus futuros sogros, minha sogra, minha esposa. E aí, mas eu vou assim mesmo. Faltando 5 minutos para meia-noite, ele disse: vou embora. E quando ele estava seguindo na estrada, observou uma mulher. Se aproximou dela, disse boa noite. Ela disse: boa noite. A senhora vai passar em frente ao cemitério? Eu disse: vou sim. Que bom que eu vou fazendo companhia à senhora, e a senhora vai fazendo companhia a mim. E aí os dois seguiram, e quando chegou em frente ao cemitério, estava o portão inclusive aberto, aí ele perguntou para ela: a senhora não tem medo de uma hora dessa passar em frente ao cemitério? Ela falou: quando eu era viva, sim. Quer dizer que foi uma carreira desesperada. O cara ali na hora mesmo. Conseguiu correr ainda. Se fosse com o doutor Rodrigo, faria o quê? Rapaz, você corria, se desmaiava, você abraçava com ela. não, ela sai correndo, né, pessoal? Diferente de um outro. Passava-se em um cemitério e uma voz dizia assim: ei, mentira daqui. Ei, mentira daqui. As pessoas pararam de passar no cemitério, né? Mas um cidadão que tinha muita coragem disse: eu vou lá olhar. Uma certa noite ele foi, e lá ele observou uma cova lá, e uma mão fora, acenando, e dizendo: mentira daqui, que eu estou vivo, mentira daqui. O sujeito chegou lá, da época de Lampião mesmo, pisou em cima do pé e disse: cale a boca,
Você não está morto, você não está vivo, você está mal enterrado. Você está mal enterrado. Você tem alguém terminado de enterrar. Fazer o serviço perfeito. Fazer o serviço perfeito, completo. Mas vamos lá, é a história da greve. Algumas pessoas me impediram. Tranquilo, então vamos lá. Quem primeiro inventou greve aqui em cima do chão foi um lote de jumentas, que, com certa razão, é que Deus estava criando os animais e soltando uns com urro, outros com berro. Mas, por muito ter trabalhado, sentiu-se um pouco cansado, porque nem Deus é de ferro. Deus estava terminando de inventar o jumento, mas parou para descansar em determinado momento, aí chamou um anjo importante, que era seu ajudante e amigo particular, e lhe disse no capricho: termine aqui esse bicho, que eu vou ali descansar. E quando Deus retornou do seu descanso sagrado, deu de cara com o jumento, que já tinha terminado, mas notou logo um defeito e disse assim, desse jeito: rapaz, não tem jeito não, só dá tempo eu me ausentar do negócio desandar no setor da criação. É que o seu ajudante, concluindo o animal, deixou aquele negócio meio desproporcional, 1,5 metro de comprimento, maior do que o jumento chega passava da venta. Deus disse: não presta não, que não vai ter posição dele subir na jumenta. O anjo disse: vai ver, comigo não tem fracasso, é só pegar uma faca e cortar aqui um pedaço. E as jumentas, escutando em um desejo comum, disseram logo em seguida: vê se arranja outra saída, cortar de jeito nenhum. Aí fizeram uma assembleia, entraram em greve, colocaram em votação, ganhou por unanimidade a frase do corta não. Com a confusão criada, Deus viu que da enrascada seu anjo não sairia, aí entrou em ação para mostrar a dimensão da sua sabedoria. A marreta de 2 quilos pediu para alguém trazer. Aí disse: segura o jegue que a gente vai rebater. Aí desceram a porrada, davam cada marretada, chega e esquentava a marreta, e o jegue até hoje em dia possui a mercadoria da forma de uma corneta. Este é o nosso poeta e repentista Eliezer, oficial de justiça, bacharel em direito, radialista, poeta e etc. Bom, nós temos uma pergunta que o nosso telespectador fez, que vai responder a presidente da OAB Mulher de Paulo Afonso. Vamos ouvi-la? Vamos. Não é melhor de fazer a pergunta para saber. Bom, qual é? A pergunta é, Guilherme, Oi. Qual é a pergunta? O aborto é crime? Ah, mas não é ela que vai responder, ela vai responder sobre a Lei Maria da Penha. Então. Não é isso? Ela vai. Você pode até, daqui a pouco, ser feito e a gente pode. A sua aborto é crime, depois ela entra. Pode ser? Pronto. Pronto. A pergunta é esta: o aborto é crime? Doutor Rodrigo. Vamos lá, querido telespectador, no nosso país, no Código Penal Brasileiro, o aborto é crime sim, certo? Com 2 hipóteses em que ele não é crime, né? Na questão do aborto necessário, em que se necessite salvar a vida da mãe, né? E um aborto que venha acontecer e a mãe esteja em sofrimento e o médico, os médicos não conseguirem, né? Por motivos naturais, né? De complicações na gravidez, muitas vezes este aborto ele é espontâneo e com a espontaneidade o médico necessita abortar a criança para que salve a vida daquela pessoa, né, da mãe que está ali correndo risco de vida, né? Claro que com a análise dos médicos, com a perícia médica, determinando qual as chances dessa criança nascer viva, ou ela já pode estar, né, morta, né, no momento que os médicos chamam de processo de sofrimento, né? Nessa é a primeira hipótese, né, do aborto necessário. A segunda hipótese, certo, é o aborto causado por um estupro, certo? A mulher, ela tem o direito de abortar. Isso é uma discussão que envolve política, religião, família,
né? Mas vamos nos ater à parte do direito aqui, né, professor? No artigo 127, né, o aborto é necessário, né? No artigo 126, o aborto, não, o artigo 127, certo? No aborto necessário, né? O aborto no caso de gravidez resultante de estupro, né? Muito difícil você tentar manter, né? A mulher tentar manter uma criança, né? Que aí vem a discussão se a criança por quê? Se pratica o crime, alguns dizem, contra o feto, né? Contra o bebê, né? Outros dizem que o praticante do estupro acaba que a criança é a principal vítima, né? De toda essa situação, porque ela não escolheu que aquilo acontecesse, mas o nosso Código Penal brasileiro permite sim que se aborte por um fato ocasionado por um crime de estupro. Então, no caso do aborto, estupro, ou no caso quando acontece o aborto necessário, né, que é a questão do médico ter a necessidade de retirar a criança porque pode trazer a morte da mãe. Isso. Então, numa gravidez normal, é crime. É crime abortar. Abortar. E quem consente ou colui com a mãe que está querendo abortar, né, você terá uma pena de detenção de 4 a 10 anos de prisão, né? Porque a pessoa que está ali apoiando aquele crime de uma criança saudável, né, quem vai responder da pior forma possível. E desse consentimento, se a lesão, aí tem as qualificadoras, né? Se a lesão, acontecer uma lesão com a mulher após o aborto, de natureza grave, será aumentado essa pena em 1/3, né, da pena máxima, e se acontecer o resultado morte, no momento em que uma clínica clandestina, geralmente acontece em clínicas clandestinas de aborto, essa pena é dobrada. É um problema. Bom, tem um assunto hoje bastante polêmico, que é a questão da Lei Maria da Penha. Certo? Então, para que serve a Lei Maria da Penha? É uma pergunta que foi feita e a nossa doutora Daniela Bois, né? Pronto. Daniela, presidente da OAB, mulher, subseção Paulo Afonso. Guilherme, vamos ouvir a resposta da nossa doutora. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores desse programa maravilhoso. É uma honra estar fazendo parte. Meus agradecimentos especiais ao mestre Pedro Barroso. Professor, muito obrigada por me permitir fazer parte desse trabalho tão bonito. Meu nome é Daniela Barbosa, sou advogada, sou especialista em Direito Penal e Processual Penal, sou presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher e da Mulher Advogada na OAB Bahia, na subseção Paulo Afonso. E estou aqui para responder a pergunta da ouvinte e telespectadora que perguntou o seguinte: a Lei Maria da Penha é mesmo necessária? Sim. Eu entendo que sim. Por quê? Porque antes do advento da Lei 11.340 de 2006, a nossa Lei Maria da Penha, não existia um olhar diferenciado para as mulheres vítimas de violência, para situações que caracterizavam violência contra a mulher. Violência contra a mulher sempre existiu, mas desde a nossa Lei Maria da Penha, né, que veio ter esse olhar especial de todo o judiciário para atender as mulheres vítimas de violência.
Então não existe somente um tipo de violência, não é somente a violência física que caracteriza a violência contra a mulher. A própria lei, no artigo 2º, prevê que são 5 tipos de violência que caracterizam atos contra a mulher. Então a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência que a gente sabe e todas as outras coisas que envolvem e necessitam também do andamento jurídico. Então é um caso ainda que a gente vai trabalhar, é algo que precisa ter mais políticas públicas para combater, para se ter atenção. É uma questão que não é só criar uma lei, tem que dar todo um aparato do outro lado, né? Mas sabemos que foi um avanço a partir da Lei Maria da Penha. Ela é necessária porque ela dá o atendimento suficiente, suficiente assim, especialmente às mulheres que são vítimas de violência. E aí existe muitos pontos a serem tratados, a serem vistos, mas que já foi um grande avanço, E com isso eu respondo a pergunta, sim, a Lei Maria da Penha é mesmo necessária. Muito obrigada. Uma das leis mais completa em questão de atendimento e proteção à mulher, e ela é em nível mundial, e ela é reconhecida pela própria ONU, certo? Então é interessante isso, e a personagem que deu nome a isso, ela foi vítima de violência durante 23 anos, e só depois da segunda tentativa de homicídio do seu próprio companheiro contra si, ela tomou coragem e veio denunciar. E ele foi punido sim, lógico, 19 anos depois do ocorrido, mas teve uma punição. Então, a Lei Maria da Penha e todo o legislativo hoje busca fazer com que exista uma celeridade nas punições, nos atos praticados contra as mulheres, certo? É lógico que o nosso jurisdicionário, que toda a seara jurídica ainda não tem o suporte necessário para dar andamento ao mesmo nível, ao mesmo andamento que acontece os casos de violência. São diversos, infelizmente são diversos casos de violência que nós vemos diariamente em todas as redes sociais e que não podemos dar um basta nisso de uma hora para outra. E o Poder Judiciário não tem condições suficientes de acompanhar a mesma quantidade de violência da mesma forma, agindo e punindo, porque não só existe tão somente os crimes contra as mulheres, existem todos os outros que a gente sabe, e toda a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral são as violências previstas na lei que garante à mulher procurar e ser atendida pelo Poder Judiciário. Quando a mulher procura uma delegacia especializada que faz o registro do ato que foi praticado contra ela em uma dessas searas, o juiz vai ter até 48 horas para tomar providências sobre a tutela que ela pediu, se ela solicitou, a proteção. Então, desde essa lei, todo o arcabouço jurídico está sendo montado e a partir dela veio surgindo outras que nos garante um olhar mais atencioso. Desde 2006 surgiu a lei 2009, que é a lei chamada Lei do Estupro, Depois, em 2015, surgiu a lei do feminicídio e em 2018, agora há pouco, veio a lei de importunação sexual. Então, todas essas leis surgiram para quê? Para garantir um atendimento, um olhar mais específico aos casos que versam de violência contra a mulher. E tudo isso surgiu por causa dessa história da personagem, vamos dizer assim, poder chamar, a homenageada que deu nome a essa famosa lei, que a Lei Maria da Penha, vale salientar, que é uma lei que ela é considerada uma das leis mais completa em questão de atendimento e proteção à mulher. Retornando depois dessa explanação brilhante e apresentação
irreprochável, feita pela doutora Daniela Barbosa. Daniela Barbosa é uma figura emblemática da região de Paulo Afonso. E eu gostaria de parabenizar e saudar, né, minha amiga, colega profissional aí, doutora Daniela Barbosa, certo? Especialista em direito penal e em direito processual penal. Mulher, né? Da OAB de Paulo Afonso. Presidente da comissão. Presidente da Comissão em Defesa da Mulher. Advogada. Da mulher advogada. Isso aí. Parabéns aí para você, doutora Daniela Barbosa. Maravilhosamente bem a sua explicação sobre o que é e por que existe a Lei Maria da Penha. E legal, uma mulher que no interlando, no interior, que ousa ser penalista, escolhe ser penalista, é mulher de personalidade. Não é mulher, não, ela joga duro, ela realmente, se eu tivesse de contratar alguém naquela região, a referência é doutora Daniela Barbosa. Beleza. Emily, tem uma pergunta feita pelos ouvintes aí ao vivo? Tem sim, professor. Um internauta pergunta assim, ó. Se acontecer de um homem que paga a pensão corretamente vinha descobrir através de exame de DNA que o filho não é dele, a mulher tem de devolver o que foi passado durante os anos? Veja aí. Repita a pergunta aqui, Emily. O internauta quer saber, né? Vamos simplificar essa pergunta. Ele quer saber se após o exame de DNA ele descobrir que o filho não é dele, ele tem o direito de reaver os valores já pagos, né, pela pensão alimentícia. Eu vou lhe responder, querido internauta, e a todos os internautas. Infelizmente, o dinheiro já pago não tem devolução. O que você pode entrar, né, procurando o seu advogado de confiança, ou, não havendo condição, buscar a Defensoria Pública com uma ação para finalizar, acabar, não pagar mais a pensão, a partir daquele momento que você descobre que o filho não é seu. Mas claro que há casos, professor, que a gente tem que dizer que o pai, com muito amor já, né, a criança, cria vínculo, né, e a criança é um ser maravilhoso, né, traz amor, traz alegria, traz felicidade, e muitas vezes a pessoa quer continuar e quer manter o registro, né? Mas, quanto à sua pergunta, querido internauta, não, infelizmente, você não tem direito a ser indenizado, né? Devolvido o seu valor. Você vai procurar o seu advogado ou a Defensoria Pública para entrar com uma ação de desconsideração, para parar de pagar a sua pensão. Eliezer, você que é oficial de justiça, já aconteceu, já viu um caso desse lá no fora, assim? Desse tipo que a pessoa... Que descobre que não é... Sim. É corriqueiro ou é habitual? Não é habitual, mas já vi algumas situações sim. Certo. Se acontecesse com você, você faria o quê? Olha na câmera. Hoje é o dia do homem. Hoje é o dia do homem. Se acontecesse comigo, primeiramente, a partir do momento em que houvesse o nascimento, em caso de dúvida, eu ia solicitar o exame de DNA. Logo, imediato. Em caso de nenhuma dúvida, não precisaria fazer. Mas digamos que numa hipótese dessa, só apenas para exemplificar a situação em tela, a depender da relação minha com essa criança, eu não faria o processo de exoneração da pensão. Não faria. Agora, se houvesse uma relação problemática, conflituosa, aí sim, não é meu filho e a gente não está se entendendo, então é melhor você procurar sua mãe para ver realmente quem é teu pai biológico, para tomar conta dele. Para puxar a tua orelha. É verdade. Eu gostaria de fazer um adendo. Ocorre também, meu colega Eliezer, eu tive um caso há pouco tempo atrás e que a mãe, ela estava determinada e com toda a certeza do mundo de que o pai era aquele rapaz. E quando nós fizemos o exame de DNA, deu negativo. E já havia sido a segunda
vez que fez porque o cartório da cidade, né, não vou citar nem o nome da cidade para que não haja, né, comentários desnecessários, pegou fogo e o processo se perdeu. Então, nós refizemos essa ação e eu trouxe aqui para a comarca de Santo Antônio de Jesus, né, e descobrimos mais uma vez que não é o pai, né? E aí, ela está com essa segurança. Situação, aí eu fico me perguntando, e a criança? Situação complicada. A situação é complicada, mas para a criança nós temos que lembrar e entender que o bem maior é a criança, é o adolescente. Com o meu irmão, aconteceu uma situação parecida. Nasceu a filha de uma jovem e ela atribuiu a paternidade ao meu irmão. E outras pessoas foram citadas, mas o que ficou vigorando que seria filha do meu irmão. E por incrível que pareça, as características físicas pareciam. Mas no meio de outras pessoas que foram citadas, existia um outro rapaz que as características também pareciam. Mas o principal apontado como se fosse o pai seria ele. O tempo passou-se, ele foi para São Paulo, lá ele manteve uma união estável, nasceram 3 filhos, e a menina já jovem, uns 13, 14 anos, e eu até disse, olha, se fosse possível, eu faria o DNA. E ele tomou iniciativa, veio lá para a cidade, lá em Urolândia, e solicitou em contato com os familiares que a jovem fosse até Jacobina para colher material. E até então ele dizia, poxa, eu estou até fazendo, estou até torcendo para que seja minha filha mesmo. E se aproximou dela e se deram bem e tal. E quando saiu o resultado, foi negativo. Então, para a filha foi um impacto muito grande, porque ela imaginava que ele fosse pai. Para vários segmentos da sociedade também foi um choque grande. E a mãe e familiares começaram a dizer que eu tinha influência e que tinha mexido com os paus, que desse negativo. Mas outras pessoas disseram, não é dessa forma. Vocês estão começando a fazer um direcionamento errado. Vocês devem agora pressionar o membro da sua família para saber realmente quem é o pai. Ou para saber se ela realmente sabe. Ou pelo menos se ela desconfia. Esse, por exemplo, está descartado. No caso do meu irmão, foi descartado. Eu gostaria de informar aqui e deixar novamente, né, essa clareza que a mãe tenha consciência, tenha consideração, porque nessas duas hipóteses, você já parou para imaginar o caos psicológico que isso causa tanto no jovem que foi meu cliente, quanto na criança que poderia uma provável sobrinha de nosso querido amigo Eliezer. A gente tem que ter um pouco mais de humanidade, de cidadania, né? Ser um pouco mais humano com os debates, com os temas que vão à justiça. Vamos ter um pouco mais de responsabilidade com o que a gente ajuiza, né? É um tema que me deixa muito, assim, fico muito sentido, porque acaba que não pensam no bem maior que a criança, né? Isso é importante. E vai falar. Doutor, ainda bem, e o meu caro colega aqui, Eliezer, que essas pessoas pelo menos socorreram as vias judiciais de forma discreta, porque tem gente que vai provar no ratinho, em cadeia nacional, para dizer não, quem é o pai. Olha, aquilo ali é arranjado, né, meu irmão? Aquilo é para dar ibope. Já causa tanto impacto psicológico. É só para você ver como a imprensa que não presta, né? A imprensa marrom, né? Sensacionalista, né? Assim como temos outros programas aqui na Bahia que não vale citar, que não tem necessidade, né? Só estão em busca de ibope. Né? Casa de Família no SBT, né? Aquele programa com a loura lá que eu me esqueci agora o nome. Então, assim, são só para tirar proveito de quem está assistindo, mas falando destes casos que envolvem crianças, tem um pouco mais de cuidado e sensibilidade. No caso aí, minha mãe, perguntando o seguinte, minha mãe está obrigada a pagar a pensão de um filho que eu tenho fora. Quer dizer, o internauta pergunta, ele diz que tem um filho fora, e como ele não pode pagar a pensão, aí a turma partiu para a mãe dele. Sim. Para a mãe pagar a pensão. Ele é obrigado a pagar?
Meu caro telespectador, eu vou responder essa pergunta aqui de uma forma muito objetiva. Caso você, que não tenha capacidade de pagar a pensão do seu filho, o artigo 1618 do Código Civil, né, de 2002, no nosso país, que está em vigência, diz que automaticamente quem não tenha condição de pagar, né, a sua pensão alimentícia, logo a justiça buscará o mais próximo parente, nesse caso, a sua mãe, né? Porque a sua pergunta está ali dizendo que minha mãe está obrigada a pagar. Está, meu amigo, isso acontece todos os dias. Nós pegamos causas familiares também, certo? E isso acontece. Já aconteceu em minha família, né? Da mãe da minha sobrinha, ajuizar uma ação de alimentos. Meu irmão, na época, era um jovem de 18 anos, não tinha condição de pagar, e ela foi buscar, a advogada dela foi buscar, né, junto com a promotora, muito sabiamente, na cidade, infelizmente, né, ou felizmente, depende para que lado for, o contra-cheque dos meus pais que trabalhavam nesta cidade, que eu não vou citar o nome aqui para não criar, né, nenhum embaraço. Mas esta promotora acolheu, né, e deu todo apoio, né, e deu o norte, dizendo que o artigo 1618, ele obriga sim ao parente mais próximo da linha, né, de ascendência pagar a sua pensão, enquanto você, meu querido telespectador, não tiver condição de pagar a sua pensão. Ocorre ainda, né, nesse artigo 1618, em que ele diz que pode haver que várias pessoas paguem a pensão, certo? Não só uma, mas várias. Você pode pegar um tantinho aqui do seu pai, que não tem certa condição. Você pode pegar um tantinho do avô, que também não tem essas condições todas, para poder criar um montantezinho para que o seu filhinho tenha uma vida digna, minimamente digna. Pedro Quilquero, ele tem algo que chama a atenção na vida dele, na poesia. Você falou que a Adriana Calcanhoto se inspira nele. Sim, existe uma música de Adriana Calcanhoto chamada O Verme e a Estrela, uma música muito conhecida, por sinal. Enfim, como eu não tenho um dom de cantar, eu não vou aqui me atrever a tal. Mas também existe um poema dele, que eu infelizmente não tenho de cabeça, chamado Sob um Mar de Rosas que Arde, que foi considerado como um dos 100 maiores poemas do século XX. Um dos 100 melhores. Melhores. Do século XX. Melhores. O meu nome? Sob o Mar de Rosas que Arde. Sob um mar de rosas que arde. Deve ser muito bonito. Eliezer, que tem um dom da memorização, provavelmente ele vai memorizar. Emily, tem alguma pergunta? Não, no caso, para as pessoas quiserem saber mais sobre Pedro Quilquero, onde pode procurar, onde pode... Pela internet. Bom, Adriano está perguntando, pode repetir mais alto para o pessoal? No caso, que as pessoas que estão nos assistindo queiram saber mais sobre Pedro Quilquero, né? Onde pode procurar, qual a fonte, onde pode encontrar mais informações sobre ele? Perfeito. Eu estou aqui, inclusive, com uma dissertação de um colega, Jean-Michel Ferreira, uma dissertação de pós-graduação, na verdade, né? Ceguei da tua luz, que inclusive é uma das partes do O Verme e a Estrela. Aí é uma dissertação de um mestrado. De um mestrado feito por um Jean-Michel Ferreira Santos. Certo.
Santo Antoniense também. Qual é o tema? Como é o tema da dissertação? Ceguei da tua luz. Ceguei da tua luz. Ceguei da tua luz. Bom, então, vamos às fontes. Existem algumas contradições, mas Pedro Quilquer nasceu sob o Doutor de Jesus, né, em 1885. Então, existem documentários a respeito dele, e tem um grande artista plástico de São Antônio de Jesus, que é o Marep, que inclusive ele foi fazer uma exposição em Paris, na França. Aí chegando lá, perguntaram a ele: quem você vê? O Marep pegou e falou: talvez ninguém conheça, eu vim de São Antônio de Jesus. E aí, os que estavam próximos falaram: São Antônio de Jesus, Pierre Quilquer. Pierre Quilquer. Ele falou: Pedro, né, em francês, Pierre. Pierre Quilquer. Quem é Pierre Quilquer? Ele falou: Pedro Quilquer, que é da sua cidade, é de São Antônio de Jesus, é conhecido na França, é mundialmente conhecido, e nem o próprio o conhecido. Que é um artista plástico renomado. Nacionalmente conhecido, por sinal, né? O nosso Mareb aqui. Então, enfim, existem essas peculiaridades. Pedro Quilquer, eu acho que é uma figura assim que eu particularmente quase entrei em depressão quando eu estudei sobre ele, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu desbastei, na verdade. E depois eu acabei chegando, coincidentemente, a outro personagem, né? Que eu perguntava assim: você já ouviu falar sobre Pedro Quilquer, aquele que morava na escola do Minas? Eu falei: não, esse Pedro Quilquer não foi aquele que morreu queimado numa caverna lá no alto da mina, não? Eu falei: não, Pedro Quilquer, ele morou onde é a escola do Minas. Não, rapaz, o que você está falando é o que era poeta, que morreu também de tuberculose não, desculpa, ele estava tuberculoso, morreu queimado, né, enfim, carbonizado, e morava lá no alto da mina. Aí eu descubro uma outra figura extremamente relevante na nossa história, que teve aqui de São Antônio de Jesus, que teve uma morte trágica: Silvestre Evangelista. Ele teve uma morte trágica? O maestro. Silvestre Ele Evangelista. era maestro também, né? Eu não sei precisar se Silvestre Evangelista também era maestro. Mas sei que ele... Rapidinho, só para não interromper a conversa de vocês, a gente conseguiu pegar sobre o Mar de Rosas que Arde, o poema de Pedro Quilquer. Bom, então, Ivan vai ler uma parte do poema Sob o Mar de Rosas que Arde, de Pedro Quilquer. Pode ler, Ivan? Pode fazer essa gentileza? Beleza. Nosso declamador oficial. Sobre um mar de rosas que arde em ondas fulvas, distante, erram meus olhos, diamante, como as naus dentro da tarde, asas no azul, melodias, e as horas são velas fluidas da nau em que, ó alma descuidadas das esperanças tardias. Lindíssimo. De improviso. Legal. Agora, do suporte técnico aí, né? Diga-se, diga-se de passagem. Isso aí, nem o É da Coisa consegue fazer, viu? Diga-se de passagem, eu também tenho um poema que eu publiquei em 2017, que pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores foi considerado também como um dos 100 poemas daquele ano. Que bom. Errante. E esse eu posso declamar, porque então, ele é muito curto. Errante. Ivan Rios. Errante. Olha só como é curto o poema. Errante, e ele é pragmático, existencialista. E bebia sem se preocupar em voltar para casa, pois não havia mais casa para voltar. É o poema. Legal. Repito. E bebia... Errante. E bebia sem se preocupar em voltar para casa. Sem se preocupar. Era livre. Pois não havia mais casa para voltar. Era livre. Porque quem tem uma casa tem uma prisão. Ou até a própria bebida que pode ser destruído também. Pode ser uma gaiola. A casa pode ser uma gaiola. A casa pode ser uma gaiola. Né? Pode ser uma gaiola.
Interessante, bacana, parabéns. Emily, tem pergunta dos nossos telespectadores? Essa aí, professor. Sim, mas eu quero ter um aí. Sim, aqui apareceu um agora. Apareceu um agora. Em caso de filho adotivo, é obrigatório entrar no direito da herança? Filho adotivo. Em caso de filho adotivo, o filho adotivo tem direito à herança? Querido telespectador, eu vou abranger um pouco a minha resposta e gostaria um pouco de paciência. Vamos lá. No passado, o filho adotivo era conhecido como filho de criação. Não se chegava a registrar como filho, certo? A partir da lei de adoção de 1990, né, quem gostaria, né, e quem quis adotar de forma legal, registrava o seu filho como filho biológico. Biológico, entenda, aquele que sai da sua barriga, né? No caso das mulheres. O filho adotivo, ele tem os mesmos direitos que um filho biológico, inclusive na linha de sucessão, certo? Então, respondendo a sua pergunta, hoje, se você foi adotado de forma legal, certo? Você tem direito a receber a sua herança, o seu quinhão, certo? Aquele que está sendo criado, que acontece, professor, ainda existem pessoas que foram criadas, mas não registradas, pode procurar o seu advogado de confiança ou a Defensoria Pública para aqueles que não têm condição de arcar com a estação e pedir que seja feito o registro, certo? Em ação, para poder que passe a ter direito, porque é como a união estável. Tem tudo para ser casamento, mas não é conhecida como casamento. Mas gera todos os direitos que o casamento, em comunhão parcial de bens, gera. Então, ao seu direito, como filho criado, aí você junta, né, fotos de família, né, tratamento igual, né, você foi criado dentro de casa, tem um quarto, né, teve estudos pagos por esses pais, né, você pode buscar sim, né, o seu reconhecimento como filho adotado, certo? Tranquilo. Bom, Guilherme, dá tempo ainda? Veja aí como é que está o nosso tempo. São 7h13. Se eu quiser se estender, a gente tem até 7h15 para dar a consideração final do pessoal. Beleza. Bom, vamos fazer nossas considerações finais. Aquela pergunta a gente vai deixar para o próximo, né? Vamos deixar para o próximo. Eliezer veio inspirado, né? Tanto é que ele leu um poema de Pedro Quilquer assim, na lata, no improviso, numa inflexão vocal que parecia um encantador das menores indefesas, né? Até as freiras as irmãs mercedárias do Brasil cairiam no seu encanto e no seu canto, certo? Suas considerações finais, doutor Rodrigo. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por permitir estarmos aqui, né? Hoje, mais um dia belo, lindo, maravilhoso, né? Em que vivemos, né, 24 horas e que Deus nos permita viver mais 24 horas. Agradecer a esta equipe maravilhosa que está aqui nos bastidores, nos prestando assistência, né? Agradecer ao meu amigo e oficial de justiça e bacharel em direito e poeta e radialista Eliezer, né? Agradecer a meu amigo aqui Ivan, né? E agradecer ao professor Pedro Barroso, essa figura eclética, né? Como diz o nosso amigo Eliezer. E agora, na hora da Xuxa, vou mandar beijinhos. Um beijo para minha esposa e para meu filho, certo? Para meus pais e para todos os meus familiares. Fique com Deus e agradeço a sua paciência, querido telespectador. Uma boa noite para você. Eliezer, que acabou de chegar de Orolândia. Ok. Agradecendo a essa equipe técnica eficiente,
Dr. Rodrigo Ramos, como sempre, está ao seu lado. É sempre mais uma aula de cultura, de conhecimento. Obrigado. A gente sai aqui melhor do que o que éramos, porque terminamos aprendendo mais. Ivan, Rio, satisfação você que é ao nosso lado trazendo essa informação tão importante, desse conterrâneo tão importante em Santo Antônio de Jesus. Espero que os nossos camaristas, nossos vereadores, possam fazer uma homenagem à altura dele, dando a algum logradouro público o nome dele, e quem sabe até mesmo as escolas abraçarem para trabalhar um pouco mais sobre essa grande figura, esse grande talento. Professor Pedro Barroso, esse mestre, esse rei da oratória, homem da peroração, homem da profundidade, que tem esse brilho na sua eloquência. Estando ao seu lado também é um grande privilégio, e a tendência é a gente está aprendendo um pouquinho daquilo que você sabe, que é tão vasto, que é tão amplo. Mas o importante são essas nuvens que trazem conhecimento. Porque a nuvem carregada que não traz conhecimento, a pessoa carregada de conhecimento que não traz essa divisão, esse compartilhamento, é igual à nuvem que passa junto à escura. Internautas, um abraço e que Deus esteja habitando em todos os corações. Ivan, você vai... Eu peço que você não diga nada, só repita aquele poema. Ivan Rios. Depois dizendo, inclusive... Você vai vir aqui outras vezes. Sim, claro que sim. Para mim é imensa honra. Professor Pedro, meu frater, e essa palavra tem um peso que é fora do comum. Você sabe que você é uma inspiração, ao lado também de duas grandes autoridades aqui no conhecimento. Eu me sinto lisonjeado por isso. Mas vamos lá. Errante, poema de 2017, publicado pela Câmara Brasileira dos Jovens Escritores. E bebia sem se preocupar em voltar para casa. E bebia sem se preocupar em voltar para casa, pois não havia mais casa para voltar. Fiquem todos com Deus. Muito bem, parabéns. Pessoal, um beijo para quem gostou do programa. Um beijo. E 2 para quem não gostou.